Tem muita gente ainda buscando solução para esse período que nós estamos vivendo no mundo de dificuldades. Não dá para negar, muitas pessoas elas tentam, né, burlar esse período de várias formas, passar por eles da forma mais leve possível, mas não tem como negar que nós estamos vivendo um grande problema que a nossa geração nunca passou por isso. A nossa geração, estou falando até pessoas de 50, 60 anos, né? Então, a verdade é que nessa busca, então, por algum refúgio, por alguma estratégia de você passar de forma mais sutil por esse problema, nessa busca, então, por leveza, no momento, né, de tanta pressão sobre anúncios de doenças, sobre problemas financeiros, sobre projetos do futuro que não sabe se vão ser colocados mais em prática. É um tempo que a oração de Tiago tem sido feita, né? Não é uma oração, mas ele disse, se você disser que vai fazer negócios, diga, se Deus quiser eu vou até aquela cidade e farei um negócio, né? Agora as pessoas estão dizendo, se Deus quiser eu vou lá. Antigamente não, eu vou e pronto. Mas as pessoas estão cedendo, então, a isso. E nós estamos entendendo, então, que estamos dependentes, né? Dependentes de Deus. Nós precisamos de Deus. Mas a minha proposta nesse vídeo aqui é falar algo para você que vai te trazer uma leveza maior nesse período. Se você entender o significado real do que é a igreja, você vai passar de forma mais suave por esse momento. Existem igrejas que até hoje estão ainda nos cultos online, né? As igrejas de São Paulo, Rio de Janeiro, até aqui em Goiânia, em outros lugares como Manaus e tudo, Amazonas, né? E a capital Manaus e tudo mais. E igrejas que já estão se reunindo presencialmente como nós aqui, né? Na ADOS aqui. Mas a questão é que a pessoa que entende o que é a igreja, que a igreja de fato é uma comunidade de eleitos de Deus, de pessoas que o Senhor regenerou o coração e de pessoas que são uma família da fé, aonde uns ajudam os outros em orações, aonde uns se unem aos outros para se fortalecer mutuamente, aonde a igreja ela é fortalecida pelas palavras da pregação. Paulo, que escrevia as cartas, ele escrevia essas cartas para as igrejas. Jesus escreveu 7 cartas a 7 igrejas diferentes no livro do Apocalipse, para fortalecer, para repreender, para trazer ânimo às igrejas e aos irmãos. Se você entender o que é a igreja, se você sair neste momento agora, que é oportuno, dessa visão comercial do que é a igreja, de procurar, porque, né, agora nesse momento não dá para procurar uma igreja grande, que tem um telão, um show, uma música bacana e uma pregação psicologizada. Nesse momento não tem como muito você procurar isso, está tendo pouca oferta. Então se você começa a entender o que é a igreja, o que significa a comunhão dos santos, a comunhão dos irmãos, que nós somos um corpo, né, de Cristo, que nós de fato temos um pastor que é Jesus, que nós somos sacerdotes reais e podemos nos achegar diante de Deus em oração, que nós temos homens ordenados por Deus, pastores, para nos ajudar nas nossas dificuldades, nas nossas crises de fé. Se nós entendermos então o que de fato significa a igreja, nós vamos passar por esse momento de forma mais suave. Então a igreja não é um local para você ir buscar bênçãos. Até hoje eu preciso falar sobre isso, mesmo sendo um pastor reformado há anos, mas igreja não é um lugar que você vai para buscar bem-estar para a sua vida. Então um lugar que você vai e só fala sobre bem-estar financeiro, bem-estar emocional, bem-estar familiar, não é uma igreja.
Porque uma igreja é a pregação da fé, a pregação sobre a ressurreição de Cristo, é a pregação sobre a morte vicária do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua morte redentiva. Então, quando você entende o que é uma igreja, né? Uma igreja tem, então, pregação expositiva, né? Ela te mostra o texto, explica o texto, aplica o texto, a pregação é bíblica. Quando você tem, então, de fato, uma igreja, vai haver pessoas com problemas, vão haver pessoas difíceis em qualquer lugar, mas quando você está numa igreja e passa por esse processo, então, de entendimento e a sua visão espiritual, ela amadurece nesse processo, de fato, os seus problemas se suavizam, porque a igreja entra na escala certa da sua vida. É igual família, se você não entende o que é família, às vezes família para você é um peso, né? Mas família não é um peso, mas o seu entendimento está errado. Igreja, o seu entendimento pode estar errado, então eu te aconselho a orar a Deus e a estudar sobre isso nas Escrituras, a procurar bons livros sobre isso, para que você possa ter suavidade. Esse é o momento de aprendermos sobre igreja. Temos aqui no canal uma conversa que eu tive com o Caio, né, o Caio Castro, sobre a igreja, né, sobre o que é igreja. Então, te aconselho a assistir. Deus em Cristo te abençoe.